A Rede Globo queria o Lula num debate ensaiado para levar pancada de graça. Mas o jogo virou. Lula não perdoou a Globo News por PowerPoint apelativo. Entenda por que fugir da armadilha da TV em debate e sabatina é a melhor estratégia. Veja. Mas em relação às sabatinas, o presidente não ir, o que isso significa? No caso da TV Globo, o Lula já havia sinalizado que não participaria numa entrevista que ele concedeu para o ICL Notícias, na qual ele detalhou a reação duríssima que teve depois daquele episódio, né, que ganhou muita repercussão na internet, da exibição de um PowerPoint sobre as relações de Daniel Vorcaro, e havia desproporcionalmente, quer dizer, havia uma presença desproporcional de figuras ligadas ao PT e ao próprio Lula, e algumas relações não explicadas e colocadas de maneira equivocada mesmo, e a ausência, né, de figuras importantes da oposição, presidente de partido que tem um longo histórico já não só de investigação, mas de relação conhecida com Daniel Vorcaro. Então, ao citar esse episódio, o Lula relatou ter falado com a direção de jornalismo da TV Globo, e aí já ali ele insinuou que não participaria porque considerava desrespeitosa, né, a forma como havia sido feito. Nas palavras do presidente, ele chegou a dizer que era desonesto, né, o que havia sido feito, que ele gostaria de saber qual era a relação dele com o Vorcaro, por que estava lá, que ele, afinal de contas, era presidente da República e isso precisaria ser explicado. Então foi uma conversa muito dura e ali já estava explicitado que o Lula não ia. Acho que isso precisa ser colocado na conta, porque há ali também uma espécie de passivo entre o que o presidente da República considerou, né, um tratamento desarrazoado ou descuidado, talvez, com a imagem dele e da sua gestão, num caso bastante rumoroso. Com relação aos debates, o Lula e o Flávio Bolsonaro, assim, eu, pessoalmente, como jornalista, inclusive, analista de política, não gosto de colocar fogo, ar nessa fogueira de nossa, não vão nos debates. Preciso entender que todo debate é para o político um campo de batalha estratégico, para o qual ele vai ou não, e indo, ele tem todo um roteiro a cumprir. Os debates para as campanhas são algo profundamente coreografados. Neste momento, nem Flávio Bolsonaro, nem Luiz Inácio Lula da Silva, muito honestamente falando com o nosso telespectador, como ele já sabe que é a nossa marca, tem a ganhar indo para debater com outros 3 candidatos que estão dezenas de pontos atrás deles nas pesquisas, né? Se o Lula não vai e o Flávio vai, o Flávio será ele o alvo de todos os outros agentes da centro-direita, direita e extrema-direita que estão ali. Então, assim, é praticamente pedir para o candidato ir para um palanque estratégico, um holofote de exposição bastante relevante, em especial porque de cauda longa, né? É uma expressão que o pessoal adora fazer gracinha, mas quando você fala de repercussão de cauda longa, é algo que você tem o impacto da chegada, que é o debate em si, os cortes, a repercussão, os jornais que serão feitos em cima do conteúdo que foi produzido ali, ou seja, uma repercussão muito grande, ela ocupa um espaço muito grande no tempo. Então, essa exposição para o candidato, ela precisa ser estratégica. O Lula não indo, o Flávio não tem por que ir. E o Lula só vai e, na verdade, eu tendo a dizer que o presidente da República não irá a debates. Talvez no último debate, que é o debate da TV Globo, a depender do caminhar da eleição daqui até lá, né? Por quê? Porque é isso, será ele o único candidato a ser questionado. Se o Flávio tiver, os outros 3 vão estar tentando o quê? Avançar sobre o eleitorado de Flávio Bolsonaro. Isso vai fazer do Flávio o alvo em vez do Lula? Talvez. Daí a distância temporal pode ajudar o presidente a comparecer. Infelizmente, é estratégico. E para as 2 campanhas, nesse momento, não faz sentido ficar se digladiando com outros 3 candidatos que estão dezenas de pontos atrás deles. Assim, pelo romance democrático, seria ótimo que todos fossem, se expusessem, falassem, trouxessem suas ideias e trocassem. Dado o cenário de polarização, de cristalização, onde as pessoas voltaram a falar de cloroquina e vermectina de um lado, falar do Lulinha do outro, e que isso é inamovível até aqui, segundo as pesquisas, é Dark Horse para um lado, é INSS para o outro, é Marcola aqui, é dinheiro do Vorcaro lá. Nada disso está mexendo substancialmente nas pesquisas, nada disso produziu uma onda migratória de votos, seja da esquerda, seja da direita, para os candidatos que estão no estamento de baixo. Então, dado esse cenário estrategicamente, pensando
friamente como analista de política e com a cabeça de quem está nas duas campanhas, Flávio e Lula, Lula e Flávio, não faz sentido estratégico para eles abraçar o risco de um debate com uma exposição de cauda longa que pode ser negativa, com 3 personagens que neste momento não têm absolutamente nada a perder, só a ganhar, porque estão, de novo, muito distantes do pelotão principal da disputa eleitoral, Mauro. Agora, Dani e Couto também, Couto, você já trabalhou como secretário de imprensa do Lula, o Lula não vai à Globo News, mas amanhã, por exemplo, ele dá uma entrevista num canal do YouTube que se chama Meteoro Brasil. Quer dizer, é escolher onde vai, é escolher para quem falar, né? Essa coreografia a qual a Dani se referiu, de debates e de sabatinas, também envolve isso, escolher onde estar? As coisas mudaram muito desde o tempo que eu trabalhei em campanhas para agora. Não tinha a força que você tem nas redes sociais, na internet, esses podcasts, isso não existia naquela época. Então, era quase obrigatório ir nos debates, que era uma coisa decisiva nas campanhas eleitorais, né? Hoje já não é mais. Faz muito tempo que eu não converso com o pessoal de comunicação do governo, mas se tivesse lá, eu também diria para não ir. Porque está todo mundo marcando debates. Debate, sabatina, entrevista, um monte de coisa. No caso do Lula tem o detalhe também que ele ainda é o presidente da República, né? E tem um compromisso, uma agenda de presidente. Fica difícil, se ele for atender a todas as solicitações, os convites, ele para de governar, ele vai ter que sair de férias e parar de governar. Então ele vai ter que escolher mesmo, com muito cuidado, onde ele vai. Porque tem um detalhe também que é sui generis nessa campanha desse ano, só tem um candidato do lado ideológico do Lula de centro-esquerda, né? Os outros candidatos todos são à direita ou à extrema-direita. Então, é claro, eu me lembro lá na campanha da reeleição do Fernando Henrique em 98, o Fernando Henrique também não foi aos debates, porque ele só tinha a perder, porque ele ia apanhar de todo mundo. Ele era o candidato a ser vencido, né? No plano real, já na campanha da reeleição, também não foi. Foi só no segundo turno. E eu acho que dessa vez também vai acontecer isso. Acho que o Lula só deve ir no segundo turno, que é possível até que não tenha dessa vez, porque há possibilidade de uma decisão no primeiro turno, para um lado ou para o outro, e realmente não teria sentido, sabe? E a Dani tem toda a razão. Para o Flávio também não interessa. O Flávio só interessaria se o Lula fosse para ele enfrentar. Até eu gostaria de ver esse embate frente a frente dos dois, mas eu acho que não vai acontecer. O desrespeito do PowerPoint da imprensa corporativa. Olha só, minha gente, vamos mandar a real sem curva? A grande mídia adora cobrar civilidade e romance democrático, mas na hora de fazer jornalismo sério, o que a gente vê? Mais um daqueles espetáculos deploráveis. Vocês viram o que a Globo News fez no caso do Banco Master? Meteram um PowerPoint na tela empurrando o Lula e o PT no meio de uma investigação sem pé nem cabeça, forçando uma barra absurda, enquanto a turma de extrema-direita e da oposição, que tem relação histórica com a parada, nem aparecia no gráfico. É uma desonestidade intelectual de dar dó. Aí o presidente da República mete a mão na mesa, fala que não vai virar chacota numa sabatina desrespeitosa dessas, e eles acham ruim? Ora, tenha paciência. O Lula está coberto de razão de não ir dar audiência para quem faz ilusionismo em formato de notícia. Agora, sobre os debates, pensa comigo, para que diabos o Lula e o próprio Flávio Bolsonaro iriam num palco onde tem 3 outros candidatos rastejando nas pesquisas, desesperados por 1% de intenção de voto? A regra da política é clara. Debate não é parquinho de diversão, é campo de batalha estratégico. Se o líder das pesquisas vai para um debate com 5 candidatos de direita e extrema-direita, o que acontece? O cara vira o único alvo da noite. É um linchamento grátis de 2 horas para gerar corte de TikTok para as oposição. O candidato do sistema não tem nada a ganhar e tem tudo a perder. Como lembrou muito bem o mestre Ricardo Couto no tempo do FHC na campanha de reeleição, foi rigorosamente a mesma coisa. Ele não foi apanhar de graça no primeiro turno. É cálculo frio. E tem outro ponto fundamental. O mundo mudou, galera. A época em que o canal de TV mantinha o monopólio da conversa e ditava os rumos do país com rédea curta acabou. O Lula não precisa se submeter ao sermão de estúdio de canal fechado para falar com o povo brasileiro. Ele vai ao ICL Notícias, dá entrevista no Meteoro Brasil, conversa com mídias independentes que respeitam o contraditório e tratam a informação com seriedade, sem armadilha ensaiada. O tempo do presidente é ocupado governando o país,
e não preenchendo grade de emissora que tenta pautar a eleição na base da lacração e da ilação. Então, sem essa conversa fiada de que faltou a democracia. Faltar a democracia é fazer ilação no horário nobre sem prova nenhuma. Se a oposição quiser debate de verdade, que vá primeiro conquistar voto na rua em vez de pedir palco de graça na TV corporativa. E você, o que acha? O Lula fez certo em rifar a sabatina do PowerPoint? Deixa seu comentário aqui embaixo, mete o dedo no like e se inscreve no canal.